Irmãos, vamos fazer uma recapitulação aqui. Deu probleminha no som, mas vamos aqui. Nós estamos falando hoje sobre os dons espirituais, a operação dos dons, o exercício dos dons do Espírito Santo. Nós estamos usando esse livro aqui do pastor João Marcos Pedrosa. E hoje nós estamos falando sobre o dom de milagres. O que eu comecei dizendo é que esse dom ele não é para todo mundo, mas toda igreja tem que buscar. Toda igreja tem que buscar. Então, nós vemos aqui que basicamente esse dom ele é distribuído pelo Espírito Santo para a igreja, conforme a vontade dele, não a nossa. Nós temos que buscar esse dom, porque os dons servem para glorificar o Senhor, para serviço da igreja. Nós temos que servir ao Senhor. Nós falamos aqui que tantos dons que o Senhor nos dá, de cura, de línguas, variedade de línguas, de interpretação, de tudo que acontece nesse mundo, nós temos que usar esses dons para serviço da igreja. E esse dom especial, o autor aqui ele está dizendo uma coisa interessante. Em primeiro lugar, esse dom foi dado para os apóstolos. Está lá em Atos capítulo 5, verso 12. E também em Mateus 10, verso 8. Jesus chama os seus discípulos e dá poder para que eles saiam, preguem o Evangelho. E quando eles voltam para dar o relatório para Cristo, Cristo recebe o relatório e eles vão dizendo: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, pessoas foram curadas, falaram novas línguas, e assim sucessivamente. O que acontece, meus queridos? Perdão, novas línguas só foi em Atos capítulo 2. O que acontece? Esse dom foi dado para a igreja, embora muitas denominações creem que esse dom ele se extinguiu quando o apóstolo João morreu. Nós ainda, como pentecostais, nós cremos que esse dom ele é ainda para a igreja. Então, quando nós falamos desse dom, nós estamos falando que é um dom que é extraordinário. Milagres são feitos assim, na sua frente. E aqui, o autor ele diz assim: você sabe por que os milagres não acontecem hoje na igreja? E nós estávamos discutindo aqui, porque a igreja hoje está inoperante na obra. Digo, de sair. Hoje nós temos redes sociais, nós temos N ferramentas para poder fazer o evangelismo. Mas quando você se dispõe a sair do conforto e começar a ir até as pessoas, fazendo evangelismo, fazendo capelania, fazendo acompanhamento 1 a 1, fazendo discipulado, os milagres começam a acontecer, porque as pessoas elas começam a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai entrar no coração da pessoa, e que vai autenticar a sua mensagem, a sua pregação, muitas vezes é o milagre. Automaticamente o milagre vai acontecer, mas vai ser um milagre visível? Muitas vezes não. Pode ser um milagre da conversão, da transformação, das pessoas recebendo o dom da salvação. Mas pode ser que pessoas sejam curadas, pessoa que seja tipo coxo da perna, tem a perna mirrada, ela volta ao normal? Pode, porque esse dom é diferenciado dos demais. E ele é dom feito para serviço. Então você pregando o Evangelho, esse dom ele vai aparecer no nosso meio. E por que ele não acontece hoje dentro das igrejas? Porque a igreja está inoperante. A grande maioria das pessoas que estão indo nas igrejas são crentes só. Até o final da década de 80, a grande maioria das pessoas que iam nas igrejas eram visitantes que nunca tinham ouvido o Evangelho. E os milagres aconteciam abundantemente. Muita gente viu muita coisa acontecer. Hoje nós enxergamos o mover de Deus na igreja, mas não é como era na época que a igreja saía, que a igreja evangelizava,
que a igreja era revestida do poder do Espírito Santo e saía sem medo. Hoje não. Hoje, se você chamar um jovem para evangelizar, ele vai pensar 10 vezes se vai ou não. Se você vai chamar também uma pessoa de mais idade, ele vai falar para você: já não tem mais idade para isso. E um pastor amigo meu disse, uma vez aqui, sentado conversando comigo, assim: a igreja está com a cabeça tão feita que o arrebatamento é iminente, que estão com as malas dentro da igreja já. Ninguém quer sair mais. A igreja de Jerusalém aconteceu algo semelhante. A igreja, ela ia crescendo, e ela não saía. Até que Deus permitiu que tivesse uma perseguição. Quando ocorreu essa perseguição, a igreja se espalhou por toda aquela região. E cada lugar que as pessoas fugiam dessa perseguição, que até o apóstolo Paulo que encabeçou essa perseguição, antes, quando ele era o Saulo de Tarso, eles fugiam, e cada cidade que eles ficavam, eles pregavam o evangelho, faziam uma nova congregação, na casa das pessoas mesmo, e uma nova igreja era formada. E os milagres aconteciam. As coisas, tudo que era miraculoso acontecia, através da fé das pessoas, através da pregação do evangelho, através da igreja andando. O autor diz aqui, primeiro é pela incredulidade. Ninguém crê, muitas vezes, no Jesus que faz esses milagres. Em segundo lugar, porque os cristãos estão acostumados com a bênção, que não saem das quatro paredes. É o que ele diz aqui. Então, meu querido, se nós sairmos para pregar o evangelho, nós começaremos a ver os milagres que o Espírito Santo vai fazer através das nossas vidas. E continuando aqui no nosso livro, o próximo dom é o dom de curar, que está logo na sequência. Esse dom está em quinto lugar, no verso 9 do capítulo 12. E quinto lugar ele está aqui no verso 12, capítulo 12, verso 28. E aqui o autor ele fala assim: eu quero chamar a atenção pelo plural da palavra dom, que é dons de curar. E ele faz uma citação aqui. O grande pregador e escritor, Dr. Martin Lloyd-Jones, para mim, o maior teólogo do século passado, disse várias vezes que o pregador é um médico de almas. Que grande verdade há nisso. E realmente o pregador é um grande médico de almas. Por quê, meus queridos? Porque a única coisa que cura a ferida da nossa alma é a palavra de Deus. Ela trazida de uma forma nua e crua e simples. Ela, segundo o autor de Hebreus, ela é como se fosse uma espada que vai no meio das juntas e das medulas. A palavra do pregador, chamado e comissionado por Cristo para fazer sua obra e pregar o Evangelho puro e santo como é, curam almas doentes. Existem muitas almas adoecidas, inclusive no seio da igreja, porque faltam pregadores com os dons de curar. Então nós estamos falando aqui, não é aquele dom de orar. O que ele está deixando claro aqui não é o dom de orar e a pessoa ser curada, mas é o dom da pessoa trazer uma palavra, o evangelho pregado simples e puro, para que a pessoa seja curada na sua alma. Existem muitas almas adoecidas, inclusive no seio da igreja, que ele está dizendo aqui, porque faltam pregadores com o dom de curar. Meus queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, porque infelizmente, hoje, você pregar um evangelho simples, você trazer uma mensagem
simples para a igreja. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus, ele salva, ele cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É isso, acabou. Não precisa mais nada não. Só que o pessoal enfeita tanto o pavão, joga tanto jugo na cabeça das pessoas, diz tanta coisa que a Bíblia não diz, e proíbe tanta coisa que a Bíblia não proíbe. E aí uma das coisas que eu fico preocupado é com as pessoas que elas param no meio do caminho de tanto não conseguir levar uma vida como é exigido muitas vezes. O lugar, a pessoa não tem uma palavra simples para poder curar o coração da pessoa, e ela só demonstra o que a instituição exige. Então você tira a pessoa de uma religiosidade e põe outra. Você tira a pessoa que estava mexendo com algumas das coisas no mundo, por exemplo, uma religião pagã, e aí você traz ele para uma religião cristã, só que você enfia muitas coisas nele que na pagã ele não tinha. Eu li um livro há muitos anos atrás, chama É Proibido. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. E muitas vezes eu vejo pregações que não curam, que elas ferem. A palavra de Deus, ela vai direto no seu coração. A palavra de Deus pura e simples, ela realmente, ela rasga, ela confronta, ela chacoalha, mas ela não machuca, ela cura. Jesus, ele em João capítulo 14, ele diz assim: vós sois meus amigos. Aí todo mundo fala: poxa, que bom ser amigo de Jesus. Aí ele fala assim: mas se vocês fizerem o que eu vos mando. O que ele manda? O que ele manda? Ele manda nós sermos fiéis a Ele. Nós cremos na obra redentora dEle. Nós confiarmos nele até a consumação do século. O que mais que a gente precisa fazer? O que mais ele exige? As coisas que nós fazemos a partir daí, para usar esses dons que ele nos dá, automaticamente você já sai natural, já sai automático. Então quer dizer, se ele chama de amigo, te chama, você faz a vontade dele, você sente prazer em buscar um dom de curar, você executa ele. Você tem necessidade de pregar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai colaborar com a obra para que ela cresça, você vai participar de todo o movimento para que almas sejam resgatadas através da pregação do Evangelho. Não do convencimento, mas da pregação do Evangelho. Uma das coisas que eu fico chateado, eu vejo muitas vezes assim, dão 1 hora para o pregador para poder expor a palavra. Ele prega 5 minutos e fica 55 minutos fazendo apelo. Meus queridos, na história da igreja, o apelo, ele começou no início do final do século XIX, século XX. Até então, a palavra era pregada, as pessoas eram tocadas, curadas, remediadas dessa carga que estava na cabeça deles, crendo no poder do Evangelho, se libertavam disso e gritavam: varões e irmãos, que faremos para nos livrar dessa ira vindoura? E as pessoas falavam assim: crê em Cristo, que será salvo tu e tua casa. Continuando aqui, meus queridos, muitas vezes queremos ver pessoas curadas de AIDS ou outras doenças, e na verdade estamos nos esquecendo do principal: suas almas continuam enfermas. Que o bondoso e eterno Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite com os dons de curar. Meus queridos,
muitas vezes a gente quer a cura física. A cura física é boa. Todos sabem que eu fui acometido de um problema na minha coluna e 2 médicos me desenganaram. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui de pé. Agora, a minha maior preocupação em todo esse processo que ainda está acontecendo, não era se Jesus ia me curar. Ele já me curou na minha alma. Muitas vezes no meio da situação, a gente quer a cura física. Mas quando você é acometido de ouvir a palavra do Senhor, você recebe esse refrigério, você recebe esse bálsamo, a sua alma é curada. E você, meu querido, é curado de todas as suas enfermidades da alma, de toda a situação que está passando na sua vida. Aquela pilha de remédio, de calmante que talvez muitos têm na sua prateleira de remédio, com a palavra de Deus ela vai começando a parar de aparecer. O amor de Deus ele vai preenchendo o lugar aonde o remédio tem que agir. O coração da pessoa começa a amolecer, a alma começa a reagir, e a cura ela só vem através da pregação do Evangelho. Não existe outra forma de nós sermos curados nessa vida, se primeiro a nossa alma não é curada. De que adianta? O próprio Cristo disse, de que adianta? Muitas vezes, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Se o nosso olho faz pecar, arranca ele e joga longe. O importante é entrar na vida eterna. A vida eterna ela faz com que nós tenhamos condição de suportar todas esses problemas, essas barreiras. Essas barreiras vão cair por terra porque o Senhor vai nos fortalecendo através do seu Espírito Santo. O autor aqui ele cita também o dom de socorro. E ele fala, somente nessa passagem encontramos referência a esse dom em todo o Novo Testamento. Socorro é ajuda ou assistência a alguém que se encontra em perigo, alguém necessitado. E eu queria que você meditasse comigo em Mateus capítulo 15, verso 25, que diz assim: ela, pois, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Essa mulher clamava ao Senhor Jesus para que Ele libertasse a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Ela foi provada e testada pelo Senhor para receber essa bênção e recebeu. Às vezes a gente quer o socorro, mas a gente não quer se submeter ao Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 15, verso 28. Depois que termina todo o processo, ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então nós não queremos passar pelo processo, nós queremos o socorro, mas não queremos nos submeter àquele que nos socorre. E aqui nós vemos também que esse dom não é visto na igreja de hoje. Poucas são as pessoas preparadas para prestar socorro. Este dom se vê também no exercício da diaconia. É que eu comento muito com os irmãos aqui. Antes da pessoa estar passando a dificuldade, a gente tem que monitorar. A pessoa que está sentada do teu lado, ela tem que ser monitorada por você. E você tem que ser monitorado por ela. Muitas vezes nós passamos a vida dentro da igreja e não sabemos que o irmão do nosso lado não tem o pão para tomar o café logo no dia seguinte. Não almoçou, não tem a roupa para poder nem vir para o culto.
Porque às vezes o irmão está tão feliz que a gente acha que a vida dele é uma maravilha. Só que a gente tem que monitorar e socorrer. Para prestar socorro espiritual, temos à nossa disposição muitos recursos, como, por exemplo, o telefone. Hoje a gente tem mais recursos ainda, tem as redes sociais, né? Tem esses dispositivos de mensagem, que às vezes a pessoa não se expõe tanto, e é mais fácil de obter a informação. As igrejas podem ter pessoas treinadas para atendimento, enquanto nós não usamos nossos telefones para aconselhar ou ajudar as pessoas necessitadas e deixamos de ir aos seus lares, as seitas estão agindo. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Existem igrejas históricas que têm pessoas que trabalham, que doam o seu tempo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, fazendo ligações para pessoas que fizeram visita na igreja, para as pessoas mais de idade, ligando para orar, ligando para ver se a pessoa realmente está precisando de alguma coisa, se está tudo em ordem. E o que ele quis dizer aqui, que enquanto a igreja nega esse dom de socorro, as seitas estão agindo. O que ele quer dizer com isso? Na nossa porta bate uma seita toda semana. Lá em casa pararam de ir, porque toda vez que eles vão lá eu evangelizo. Lá em São Paulo, quando eu morava lá, começaram muito lá, eu comecei a evangelizar, eles perderam a paciência e foram embora. Mas quantas pessoas que não são recebidas por essas pessoas, vamos colocar assim, que são acometidas desse falso evangelho que é pregado, mais as pessoas elas socorrem, as pessoas abraçam, as pessoas cuidam. Tem pessoas aqui que já chegaram para minha esposa e disseram, falaram assim, nós estamos congregando aqui porque a irmã Marinda estava na porta no dia que nós chegamos e nos deu um abraço. E eu já cheguei a sair da minha casa para ir numa igreja, me esconder lá no meio, que eu precisava chorar um pouco, e cheguei lá, me expuseram com a igreja inteira vindo me abraçar. Falou assim, você é a primeira vez que está vindo aqui, não é? Então você vai receber um abraço nosso, veio a igreja inteira. Então quer dizer, tem coisas que nós temos que começar a fazer. Além de matar a fome do povo, nós também, quando acabar essa pandemia, nós temos que voltar a abraçar. Nós temos que voltar a cuidar das pessoas que estão à nossa volta, não só pelo telefone, mas também caminhando junto. Amém, meus queridos? E agora nós vamos passar para um dom de governo, que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. A menção a esse dom só ocorre nesta passagem. Governo é o ato ou o efeito de governar, é a administração, direção, domínio e controle. Para entendermos o dom de governar, temos que analisar 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7. Principalmente os versículos 4 e 5, que diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então nós temos um problema aqui sério. O pastor hoje é o que governa a igreja. A pergunta que é feita nesse verso aqui, quer dizer, a instrução também, diz que aquele que não governa a própria casa, ele não pode governar a casa de Deus. Por que muitos ministérios de pessoas que são pessoas até sinceras, não vai para frente? Não estou dizendo ir para frente assim que o cara tem que ter uma grande igreja, com 1000 pessoas lá congregando. Não é isso. Estou falando assim, o ministério dele pode ser ele, a esposa e mais 2 pessoas caminhando junto. Não é, esse não é o problema. Mas por que muitas vezes não vai para frente? Por que às vezes as coisas não acontecem? Porque muitas vezes a gente deseja cuidar da casa dos outros e não cuida da nossa.
Então quer dizer, você está querendo cuidar da casa que é de Deus, quer dizer, essa casa aqui é de Deus. Se eu cair duro aqui agora, vai ter que vir uma outra pessoa continuar aqui trabalhando. Se amanhã ou depois Deus falar para mim, olha, seu tempo acabou, eu tenho que pegar minha mala e ir embora. Só que assim, para eu poder chegar, para poder trabalhar na casa de Deus, primeiro eu tenho que organizar minha casa. Um dos exemplos que eu gosto de usar normalmente nós temos problema com as pessoas no mundo. A gente tem discussões, a gente tem incompatibilidade e a gente tem situações que às vezes as pessoas param de se falar. Quando Jesus me chama para o ministério, ele chega para mim e diz assim: eu vou te dar tantos anos para você se preparar. Os tantos anos para eu me preparar não é só ir para o seminário e estudar. Nesses anos que Jesus me deu para me preparar, todas as pessoas que eu tive um problema na minha vida passaram na minha frente. E eu me consertei com todas elas. Pedi perdão até quem que eu não devia. Por quê? Porque Jesus usou o apóstolo Paulo para escrever para Timóteo, para dizer assim: se você não consegue perdoar os outros lá fora, como é que você vai pregar perdão aqui dentro? Se você não consegue, fazer com que os seus filhos te obedeçam, como é que o povo da igreja vai obedecer você na liderança? Se a sua esposa não concorda com o que você faz, como é que você vai ser pastor de uma igreja? Como é que você vai dirigir um trabalho? Se a tua casa está uma bagunça, o que a igreja vai virar? Vai virar uma bagunça e meia. Normalmente, meus queridos, isso não pode acontecer. E uma vez na nossa igreja lá em São Paulo, a qual eu pastoreava, eu conheci um pastor, que ele chegou para mim assim e disse assim: sabe, pastor, muitas pessoas me criticam porque a minha esposa não é crente, mas eu que tenho chamado. Pelo menos a Bíblia que nós lemos aqui, esse texto, quando diz assim, aquele que não consegue administrar a sua casa diz, não é teto, não é pôr comida lá dentro, esposa está andando do lado, os filhos caminhando juntos. Pode ser que os filhos chegam numa idade, 15, 16, 18 anos, e falam assim: olha, para mim não é isso que eu quero. Só que até você levou, você ensinou, você mostrou, e a pessoa muitas vezes fala assim: pai, não é você, sou eu. Só que a Bíblia também diz, sabe, Salomão, ele diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela tem que andar. Que mesmo que ela se desviar do caminho, lá na frente ela vai lembrar dessa semente que foi plantada durante a infância dela. E esse problema hoje na igreja é grande. Porque se você não consegue tomar conta da sua casa, se você não consegue trabalhar o seu lar para o seu ministério, o primeiro ministério que nós temos é o nosso lar. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele fala muito bem sobre isso. É o nosso lar. Nós temos que estar juntos. Como a igreja de Atos, capítulo 2, tem que estar juntos nas orações, compartilhando o pão. A nossa casa não pode ser diferente. Muitas vezes a nossa casa ela é esquecida, porque muita gente usa a palavra assim: pastor, mas a salvação é individual. Mas a Bíblia diz que quando a gente casa, nós nos tornamos uma só carne. É individual? Pode até ser. Mas se torna uma só carne. E você quer ter esse ministério, você quer participar desse governo, você quer se doar para o Senhor, sem a esposa, é meia carne, não é uma carne toda. Vamos orar, meus queridos, vamos agradecer ao Senhor. Semana que vem a gente continua. Eu queria pedir perdão pelo problema que deu no áudio aqui, mas eu retomei boa parte do que eu estava falando até a hora que os irmãos mandaram mensagem, tá bom?
Que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos. E que vamos pedir ao Senhor para nos revestir com os dons que só o poder do Espírito Santo pode derramar sobre nós. Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos. O Senhor nos leve em paz para nossos lares, Pai. Que a tua palavra venha nos curar. Que a tua palavra venha nos guiar, Pai, até domingo de noite. Para que nós possamos voltar aqui, louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo, cada vida que está assistindo agora, Pai. Nós que estamos aqui reunidos em teu nome. Eu te agradeço, Pai, e eu te louvo agora. E peço que o Senhor fique conosco, porque eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos ao céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe a cada um.